Olá, seja bem-vindo a um super podcast do CDPI Pharma. Mais um super podcast que a gente vem trazendo aí um tema da indústria farmacêutica, é claro. Um tema que é um tema promissor, é um tema que a gente gosta de trabalhar. Eu, particularmente, dentro da indústria farmacêutica, eu nasci nesse ambiente, então hoje o bate-papo vai ser da área analítica da indústria farmacêutica. Então, gente, nós vamos falar aqui de perspectivas, de oportunidades, de carreira, de sistema regulatório dessa área analítica. Então, gente, essas perguntas que eu desenvolvi aqui está quentíssima para você que quer entender mais e busca as oportunidades de crescimento nessa carreira na indústria farmacêutica, em especial nessa área analítica. E olha, para começar aqui, eu tenho um convidado hoje muito especial. Bom, eu admiro o trabalho dele, já há um bom tempo que eu conheço o trabalho dele. Então, hoje aqui com a gente, Dr. Wanderson Bispo, uma história dentro da indústria farmacêutica, em especial na área analítica. Então, nosso convidado especial aqui hoje, Dr. Wanderson Bispo. Bem-vindo, Wanderson, ao podcast do CDPI Pharma. Muito obrigado, Poatan. Muito obrigado pelas suas palavras. A satisfação é toda minha, né? Sabe que falar de desenvolvimento analítico é uma alegria, ainda mais nesse ambiente farmacêutico que a gente adora, né? A gente cresceu aqui, a gente viu as mudanças que estão acontecendo. Poder estar aqui com você hoje, uma empresa, né, com um local como é o CDPI falando sobre isso, é um privilégio muito grande. Realmente, muito obrigado. Eu que agradeço, Vanessa. Então, vamos bater um papo bem bacana sobre isso, porque eu comecei nessa área analítica, você também está nessa jornada analítica e tantas coisas que a gente está vendo por aí, mas vamos começar pela tua carreira, vamos entrar na tua carreira primeiro assim, conta um pouquinho de você, onde você começou, como que foi, o que você se formou, quem que é o Wanderson Bispo aí que passou por grandes indústrias farmacêuticas, entregou grandes resultados, então, e está ainda fazendo um baita de um trabalho aí a nível nacional e mundial também, que a gente vem desenvolvendo. Conta aí, quem que é o Wanderson Bispo? Pergunta filosófica é importante. Pergunta filosófica, mas vamos focar na minha carreira, né? Vamos focar na carreira, porque isso é que é legal. Eu gosto de perguntas filosóficas, né? Então, satisfação, meu nome é Wanderson Bispo, né? Eu sou farmacêutico formado pela Universidade Federal de Sergipe, né? A minha turma foi a primeira turma generalista da Universidade Federal de Sergipe. Quando eu entrei, ainda tinha as habilitações, eu acho que você também deve ter sido assim, né? E a minha era bioquímica clínica e farmácia industrial. Eu me lembro que era assim, né? E aí, na hora lá de escolher, eu me lembro que eu pensei, o que será uma bioquímica clínica, né? Como isso não fez muito sentido para mim, eu falei, cara, eu não me vejo muito na farmácia industrial, a bioquímica clínica não fez sentido, mas eu quero bioquímica clínica. Então, eu assinalei ainda lá no vestibular bioquímica clínica. Mas no final, logo depois, né, virou generalista. E que bom, porque hoje eu vim para a indústria. E se eu tivesse feito a bioquímica clínica, talvez isso tivesse atrapalhado minha carreira, né? Logo entrando na universidade, eu comecei a fazer iniciação científica, né? Trabalhei desde o começo ali, né? Logo no primeiro ano já da faculdade, com fitoterápicos. A gente trabalhava, isso era muito forte lá no Nordeste, né? Desenvolvimento de alcoolaturas, estudo de plantas medicinais. Do meio para o final da graduação, a gente começou a estudar bastante o efeito dessas plantas em doenças comuns do Nordeste, né? De diabetes, hipertensão. Fiz um trabalho até bacana com... É muito comum no interior, né? Eu venho do menor estado da federação, Sergipe, né? O pessoal do interior, principalmente, eles às vezes abriam mão do tratamento tradicional, alopático, para se tratar somente com fitoterápicos, né? Então, tinha vários pacientes clinicamente diagnosticados com diabetes que se tratavam só com fitoterápicos. Então, a gente fazia um acompanhamento, fazia alguns marcadores clínicos desses pacientes, né? Desenvolvia alguns trabalhos de iniciação científica com isso também. Isso já me enveredou na área científica, né? E o laboratório que eu fazia parte, ele tinha colaboração com o Instituto de Química da USP Butantã, lá em São Paulo. Fiz alguns trabalhos de curso de verão, gostei bastante, o professor aceitou e eu acabei saindo da graduação para o doutorado direto, né? Não passei pelo mestrado, fui para o doutorado direto lá no Instituto de Química da USP, né? Lá a gente trabalhava em busca de biomarcadores para neurodegeneração.
Então, a verdade é que, inicialmente, minha carreira era bem bioquímica, né? E aí, numa determinada conversa com a minha orientadora lá, a gente propôs um determinado biomarcador, e aí eu fui procurar o padrão para vender, né? O padrão comercial para eu poder buscar, e não existia. Eu voltei lá para minha orientadora e falei, aquele biomarcador que a gente propôs não existe, né? E ela olhou para mim e falou, sintetiza, caracteriza. Estava no Instituto de Química, né? E ela falou isso com uma naturalidade tão grande que pareceu fácil. Então, esse foi o momento que, na verdade, me lançou mais para a área analítica, sabe? Em que eu tive que sintetizar o meu próprio padrão, caracterizar o meu próprio padrão e entrar mais nesse ramo, né? E fiquei 3 anos lá no meu doutorado, tive algumas publicações, resolvi que ia enveredar agora para a área comercial, né? Então, fui primeiro para uma empresa de análise de alimentos, passei só 1 ano nessa empresa, tive a oportunidade na Prate Dona Dulce, né? Ainda era RDC 58, né? As empresas estavam lá em 2014, 2015, ainda buscando como é que elas iam se adequar a isso. Então, fui contratado como analista sênior para poder implementar. Você saiu do Nordeste, então, e desceu para lá para o Sul, lá para o Paraná, para Toledo lá. Toledo, né? Fui para Toledo. Nossa, me lembro, eu cheguei e tava... O primeiro frio, então, você quase morreu congelado. Menos 3, imagina, cara. Nossa, eu acordei um dia e eu era uma neblina e tudo congelado, o carro nem ligava de tão frio que tava. Um nordestino que bateu no Sul, então. Era primeiro turno, cara. E o primeiro turno na prática começava às 5 da manhã. Então eu tinha que acordar 4:30 da manhã. Mas foi uma experiência espetacular. Eu passei 3 anos na prática, depois fui para uma outra farmacêutica no interior do Ceará. Aí eu saí de -3 para 50 lá em Juazeiro do Norte. Voltou para sua temperatura? Em Juazeiro do Norte, né? Lá a gente foi implementar um PDI, cara. Então lá eles tinham um plano, né? Eles contrataram eu e minha esposa, 2 cientistas, para a gente montar um PDI mesmo, desenvolvimento analítico. Tinha um farmacotécnico, o DMF, AR, então a gente fez um trabalho bem bacana, né? E por uma questão pessoal, né? Ficamos lá 3 anos, começamos a desenvolver o setor, né? Minha esposa engravidou, né? E aí foi na época em que estava tendo surto de Zika no Nordeste. Então a gente ficou muito assustado com tudo isso, né? E a gente quis voltar para perto da família, né? E ativei meu network e acabei indo parar no Cristália, lá com o Marcelo Camei, né? Foi quem famoso Camei. Famoso Camei. Quem não conhece o Camei no mercado farmacêutico brasileiro? Lá só tem famoso, né? Rogério Almeida, Gabriela, Roberta, Camei, só famoso lá. Eu gosto demais deles lá. É uma empresa espetacular, né? Então, fui pro Cristália, fiquei no Cristália há quase 6 anos, né? Então, lá a gente fundou uma equipe de suporte, né? Foi a ideia da Roberta, né? Colocar esse nome, e a gente brinca que a gente dava suporte ao Cristália. Então, a gente ajudava com investigação de produção, validação de limpeza. Foi até lá que eu realmente me consolidei na validação de limpeza, né? Faço vários cursos e ministro aulas pelo CDPI, né? Nesse sentido. E implementamos o serviço de estrébios lixiviáveis, nitrosaminas, e agora a gente, desde a semana passada, está aqui aceitando o desafio do EFA e está fazendo parte agora da equipe do EFA. Você gosta de montar coisa, né? Cara, chamou desafio, você curte, né? Eu falo que eu sou o cara que gosta de estruturar o serviço. Quando ele está funcionando, ele pede a graça. Demais. Aí eu deixo para alguém tocar. Isso aí. Então, que história bonita. Então, doutorado, todo um trabalho bacana, passou por algumas indústrias farmacêuticas, né? Do Sul, Nordeste, agora Centro-Oeste e Sudeste. Então, rodou bastante aí também, né? Tá bem preparado. Agora, eu vou falar uma coisa, porque quando você chegou também nessa parte, você chegou bem nessa transição analítica, né? Onde a gente tinha um perfil profissional dos analistas, né? Que era um perfil de entregar, desenvolver, entregar e validar. E para um perfil daí que veio a 53, como você falou, a 58, a 53 e agora a 964. Então a gente tem um histórico de 2015 praticamente, 14 para 15 com 25. São 10 anos aí que o perfil do analítico, do DA mudou. Agora eu preciso entender, peraí um pouquinho, o que formou, o que não formou, mudou. E aí, qual que é o perfil profissional que você vê que... Porque, vamos voltar um pouquinho então, só para essa conversa, para o nosso pessoal entender também. Porque, vamos supor, você tinha uma área no desenvolvimento analítico, por exemplo, uma empresa, uma CIMED, uma Cristália, supor que tinha 50 pessoas até 2015, nós passamos para 100.
Nós tínhamos uma empresa de 70, passamos para 200. Então, assim, foi uma loucura que aconteceu de contratar e preparar esses caras. Então, a gente escalou demais com todo esse volume que chegou e em relação às normativas que foram depois da 53, a própria 01 virou 318, etc, né? Nitrosaminas, etc. E esse perfil depois disso? Conta um pouquinho, porque eu vim mais do controle de qualidade, eu sou de negócios, né? Manjo do sistema de qualidade, mas você estava lá dentro quando isso aconteceu. Como que é o perfil hoje que você vê desse cara que eu contei toda essa história para você entrar agora no perfil? Qual que é o perfil hoje de um cara de desenvolvimento? A gente sempre fala da régua da qualidade, né, Poitin? A régua da qualidade, ela foi subindo, né? E tem uma métrica muito clara, internacionalmente estabelecida, de tornar os medicamentos cada vez mais seguros, né? E a Anvisa é signatária do ICH e ela está seguindo na mesma linha, né? E a qualidade, né, hoje ela é analítica, né? Hoje o analítico, ele é o braço quantitativo da qualidade. Ele é o que transforma aquele... Como é que eu digo que um medicamento é bom? Né? Eu tenho uma série de números e parâmetros que a gente mede que vai dizer que o medicamento é bom. Então, o analítico, ele teve que acompanhar essa régua que foi subindo, né? Isso que você colocou é muito interessante, né? Eu me lembro logo que eu entrei na farmacêutica, né? E você perguntava para alguém assim, mas por que a gente está conduzindo dessa forma? E era uma resposta que, ou porque está em algum procedimento, ou porque sempre fez assim, né? As empresas, elas não tinham o hábito, né? E os próprios analistas de ter um respaldo científico para aquilo que eles estavam fazendo, né? E ao contrário, você ser questionador demais até costumava ser um pouco mal visto, né? Parecia que você estava arrumando problema, cara. Onde a gente sempre fez assim, sempre deu certo, por que você está questionando, né? Então, isso no começo, para mim, foi uma coisa que me assustou bastante, né? Tinha vindo da academia, de uma outra empresa com uma estrutura em metro, né? Em que as coisas são um pouco mais justificadas. O IME trabalha muito com uma lógica estatística, e né, então não era tão forte assim dentro da farmacêutica antes, né? E hoje a gente vê claramente a necessidade de um profissional muito mais dinâmico, muito mais científico, né? Porque o grande ponto do critério científico, ele tem uma metodologia muito bem estabelecida, né? Do que você começa, da onde você quer chegar. Eu não sei o caminho, mas eu sei que eu estou aqui e eu preciso chegar aqui. Né? Eu usava muito com a minha equipe a metáfora da NASA com foguete, né? Quando a NASA estabeleceu a meta de chegar na Lua, ela estimou que tinha pelo menos 50 tecnologias que não existiam e que ela ia precisar dessas tecnologias que sequer existiam para colocar o homem na Lua na data que ela estava propondo. Mas ela sabia que conforme ela começasse a trabalhar, o caminho ia aparecer, né? E o P&D, o analítico, ele está seguindo mais ou menos isso, né? Hoje a gente tem muitas legislações, né? Muitos desafios, que a legislação, ela me diz assim, cara, eu preciso que você garante esse nível de segurança. Mas ela não me diz ainda como fazer isso, né? E a gente, como cientista, dentro de um desenvolvimento analítico, dentro de um PDI, cabe a nós agora traçar esse caminho, até junto com a Anvisa, né? Que é uma coisa que a gente tem visto demais, né? Ter sido parceira das mãos, né? E construir esse caminho para garantir esses medicamentos cada vez mais seguros mesmo, né? Para a gente, para a população, de forma geral. Essa aqui é a métrica. Né? Então, assim, mudou o perfil demais, né? E a gente vê muita gente assim, antes de eu entrar num tema aqui importante, cara, eu me formei em farmácia, eu fiz isso, mas não tem emprego. Pera aí um pouquinho. Não tem emprego ou você não está se preparando para as oportunidades que tem? Porque, né, Wanderson, a gente vê assim, poxa, não é questão de, às vezes, ter um perfil, mas assim, não falta emprego na área. Você concorda comigo? Não tem oportunidade. Sim. Você trabalhou em grandes indústrias, está com a gente agora. Essa é uma realidade, entendeu? O que falta é mais gente qualificada para querer desenvolver do que realmente de oportunidade, né? Sim. Mas vamos voltar um pouquinho, vamos aprofundar, quer dizer, né? Voltar, não, aprofundar tá, a régua subiu mesmo. E como que você vê essa questão das regulamentações, como você falou com o CH, o PIX e tal, mas como você vê isso? A régua subiu. E aí? Cara, e é muito louco, né? Isso você falou, né? Se você pega um período aí, uma fatia de 10 anos, mas nem precisa tão longe, você pode pegar até 5, né? Praticamente todas as grandes legislações de base, né? As legislações de registro, as legislações de pós-registro, as legislações analíticas, ou elas mudaram, ou elas já estão para mudar, né? Então, você pega, você falou da RE1, né? A RE de estabilidade, era 1, já não é. Né? A gente nem conseguiu se adequar direito à R1, né? E ela já virou 318, né? A gente tinha a RDC 17,
né? E aí já 301, 658 já foi revisada novamente, né? Quem está acompanhando as nitrosaminas, né? Se a legislação não mudou, o guia não para de ser revisado, né? Então, o guia 50 já foi revisado 4 vezes, né? É uma legislação de 2022. A gente está tendo mais do que uma revisão por ano, né? Se a gente for pensar, né? A gente agora teve É difícil parar de falar 53, né? Ela foi tão marcante pra gente que tem um apelo emocional. Eu acho que vai levar um tempo pra gente parar de falar RDC 53 e acostumar com a 964 agora, né? O próprio Guia 4, né? Que agora é Guia 79, que está em consulta pública, né? A gente sabe que tá para sair, né? O Guia do ICH de extraíveis e lixiviáveis. A Anvisa vai, em algum momento, ainda ter que revisar a RDC 166 por causa do ICH-Q2, né? Que saiu. Ela ainda não deu data para implementar o Q14 de desenvolvimento analítico. Então, cara, tá fervilhando, né? Você vê que tá fervilhando. E nunca demais. parou, né? Não. E eu acho que bom, isso é né? bom, né, cara? Eu acho isso muito bom. Também. Maravilhoso, entendeu? Claro que tem um custo, mas a gente tá pensando em saúde pública, cara. O produto chega muito com maior qualidade, com mais para a população. Nós estamos falando de oportunidade profissional. Excelente. Então, quer dizer, se eu tenho mais demanda, eu tenho mais trabalho, eu tenho mais oportunidade, eu preciso de profissionais melhores. E aí a gente está falando de outra coisa também. Eu gosto muito disso. Você vale o que você entrega. Exato. Tem esse negócio de piso, assim, Agrega de valor, tal, né? só isso. Porque é importante o piso, tal, só que o que é importante? Então eu tenho aqui, onde eu tô na minha carreira, o que eu entrego, eu subo. O que eu entrego, eu subo, então, júnior, pleno, sênior e tal. E não tem milagre, né, cara? E assim a gente vê salários aí de começa de 4, 5 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil, 12 mil, e vai pra cima por quê? Propósito, né, Potão? Eu tenho um filho de 3 e um filho de 5 anos, né? E meu filho me pergunta, papai, o que você faz? E a minha resposta para ele é, o papai garante que o remédio vai fazer efeito. Né? O papai garante que o remédio que você toma vai fazer efeito. Essa é a nossa função dentro do desenvolvimento analítico na prática. É gerar métodos robustos em atendimento às legislações para garantir que o medicamento que qualquer pessoa tome, né? A gente não pode esquecer, né? O medicamento é um insumo da saúde. Mas você toma ele quando você está doente. Né? Já é um estado de fragilidade. A gente não pode ter ali um insumo não confiável, né? Com certeza. É um momento importante. Isso pode para sua mãe, para minha mãe, para os meus filhos, né? Então, nosso trabalho é importante. Eu sou apaixonado, eu acho que você também. Então, é uma satisfação muito grande fazer parte desse conjunto e poder garantir esse tipo de ter essa função social. Eu acho que isso é muito legal. Exatamente, né? Propósito, função, crescimento profissional, tudo isso vem dentro de um pacote que cabe só a questão realmente da prosperidade. Mas vamos lá para uma questão. Claro que cada um tem uma etapa. O cara que sai da faculdade, a gente vai entrar no tema de preparação profissional. Cada um tem seu time, né? O seu tempo ali. O cara sai da faculdade, ele vai ser júnior, é um perfil, né? Uma preparação. O cara sai de júnior para pleno é outro, de sênior, especialista. Ninguém nunca sai da faculdade para sênior. Perfeito. Ninguém nunca sai, entendeu? Você também não sai de uma indústria farmacêutica que eu era júnior, eu virei de repente gerente. Não tem milagre. Não. Tem um passo a passo que a gente vai fazendo como carreira, certo? Perfeito. E quanto mais você entrega, tal. E como que você vê hoje, tentando mesclar essas fases, até de coordenador para gerente de que você, né, vem trabalhando também, como que você vê essas fases hoje? Como que você vê a preparação dos profissionais? O que você vê importante de um profissional que se prepara para fazer esse caminho bem feito e trazer os resultados com propósito? Isso aí é uma pergunta complexa, né? Passa por muitos pontos. É óbvio que a formação acadêmica é importante, né? A gente, de novo, está indo cada vez para um mundo tecnicista, né? A Anvisa tá com uma formação muito científica hoje. Então, a formação acadêmica é importante. O cara que consegue discutir um tema é importante, né? Obviamente, você tem que ter uma base regulatória, né? A gente deve ser o setor mais regulado que existe, né? A gente tem regra para... Porque se você não tem uma RDC, você tem um guia. Se você não tem um guia, você tem um POP. Se você não tem um POP, você tem uma instrução diretiva, né? Então, assim, alguma coisa vai estar dizendo de como você tem que fazer aquilo. Então, a gente é um setor altamente regulado. Então, os hard skills são importantes, né? E eu vejo que hoje isso até está relativamente claro para a maior parte das pessoas, né? Mas a gente não pode esquecer os soft skills, né? Muitas vezes você vai fazer parte de uma corporação, você vai fazer parte de um ambiente corporativo. Então, você precisa ter inteligência emocional, você precisa ter inteligência corporativa,
narrativa, né? Para entender o seu posicionamento, você precisa ter visão estratégica, você precisa ter visão de negócios, né? Então, todo esse conjunto hoje é muito importante, sabe? Em inglês tem um termo chamado Nexologist, né? Não é muito comum no Brasil, né? A gente não costuma usar muito, mas é aquele cara que consegue fazer conexão entre as coisas, né? É aquele cara que tem um bom conhecimento acadêmico, mas ele também entende um pouco de assuntos regulatórios, ele entende um pouco de toxicologia, porque é isso que um projeto farmacêutico precisa no final, você concorda? É aquele cara que faz amar. Exatamente. É aquele cara que consegue conversar com a garantia da qualidade. É aquele cara que consegue conversar com assuntos regulatórios. Porque no final o auditor da Anvisa ele é um pouco de tudo. Ele é um nexologista, você concorda? Claro. Ele pega o processo de ponta a ponta. Ele pega, né, do endereço do cara que faz o IFA, né, até qual é o limite que você está dando para essa impureza e por quê. Então, o membro da agência que analisa o processo, ele tem essa visão, mas a gente que está do lado de cá, muitas vezes, a gente fica preso na nossa caixinha, né? E aí a gente não consegue ver isso impactando. Então, eu vejo que um diferencial muito grande dos profissionais hoje, obviamente que cada um tem seu nível, né? E isso no júnior tem um nível, isso no pleno tem outro nível, no sênior tem outro nível, mas é aquele cara que consegue integrar conhecimento, né, que consegue navegar entre as áreas dentro da indústria, que consegue fazer parte de uma equipe multidisciplinar, que consegue sentar na mesa, né, onde tem um cara da garantia, um cara dos assuntos regulatórios, um auditor da Anvisa, e ele vai conseguir falar numa linguagem que todo mundo entende, porque ele tem uma visão, pelo menos, de negócio do todo, né, cara? Então, acho que o hard skill da formação acadêmica é importante, é essencial. Sem isso, você não vai conseguir... você não vai ter nem currículo para apresentar, concorda? Mas ele tem que ir um pouco além, né? Ele tem que ir um pouco além, o profissional ele tem que ter uma boa comunicação, ele tem que conseguir também uma ideia que só está na minha cabeça e que eu não consigo explicar para ninguém, né? Eu falo muito isso para os cromatografistas, né? Um pico lindo não adianta se o seu relatório for feio, né? Um sinal cromatográfico lindo, uma resolução, uma separação perfeita, não significa muita coisa se o seu relatório for feio. Então, a comunicação, né? O documento que a gente comunica alguma coisa, também tem que ser muito claro. Então, essa parte das soft skills eu vejo que também é muito importante, sabe? E hoje, infelizmente, não tem nenhum tema, né, dentro das faculdades, por exemplo, que trate sobre isso, né? A gente não tem nada que minimamente dê uma visão de negócio, que minimamente instrua, né? Como, olha, como é que funciona o ambiente corporativo, como é que você se comunica de forma clara, né? Eu tive o privilégio, né, de trabalhar com cientistas muito, muito renomados, e a gente tinha uma matéria chamada comunicação científica. E isso olha que interessante. Isso é excepcional, isso foi muito excepcional, né? Você poder discutir gênese da descoberta, né? A gente tinha uma aula específica que era só para você entender como ideias surgem e como você consegue manifestar aquilo num projeto. Olha que outra coisa importante também, né? Fazer algo que você está pensando virar um entregável, né? Porque essa é a diferença da ideia pro entregável. Ela tem um processo no meio, né? Isso vira um projeto. Então, esse conjunto eu acho que ainda falta um pouco nos nossos currículos, né? Vim fomentando com o cara desde a base. Pós-graduação, então, eu não vou nem comentar, né? As nossas pós-graduações, elas ainda são muito tecnicistas, né? E isso acaba gerando um profissional que o mercado acaba não tendo vaga para ele. Então, e falando de pós-graduação, porque dentro do CDPI, quando a gente lançou essas pós-graduações que existiam, porque assim, queira ou não, os caras que vêm da academia é muito técnico. Isso. Eles não gostam de liderança, não gostam de gestão de projetos, porque os caras gostam de parte técnica, né? Essa que é a pegada. E todas as pós, nossa, eu vim desde o início colocando liderança, autoliderança, liderança de equipe, cara, para poder introjetar nas pessoas. Então, toda pós técnica nossa tem gestão de projetos, liderança, autoconhecimento, tal, nessa parte, relacionamento, que é liderança de equipe. Por quê? Justamente por isso. Porque o cara, muitas vezes, ele tem um conhecimento técnico alto, mas aí quando entra nessa parte comportamental, ele desliza. Então a gente pelo menos dá uma básica. A gente tem vários treinamentos agora disso, de soft skill, com a Adriana, com a conexão, porque justamente é aí que tá. Entendeu? Então eu vejo, e outro ponto importante que você colocou, e assim, que vem além disso daí, né, da gestão, do relacionamento, eu vejo também muitas empresas, muitas pessoas hoje, muitos profissionais, eles entram para a empresa e falam o seguinte: a empresa tem que cuidar de mim. Aí que tá o ponto. Aí que eu vou falar para você.
você é responsável pela tua carreira. Concordo, plenamente. Entendeu? Eu vejo que muitas coisas acontecem ainda, que a pessoa chega e fica esperando a empresa te pagar um treinamento, a empresa dar o treinamento interno, a empresa... Cara, a carreira é tua, é você que vai levar. Quantas empresas você já passou? Sim. 4, 5. Eu também, entendeu? Passei por várias. Eu sempre cuidei da minha né? Então, eu acho que o profissional, ele tem, como você colocou, tem que buscar, tem que ser mais... Né? Cara, ó, primeiro parabéns pelo CDPI, eu gosto muito do modelo em que você traz profissionais muito capacitados que já estão exercendo, né, a atividade para ministrar sobre o tema, porque ele não fica abstrato, né? Esse eu acho que é um ponto muito legal do CDPI, ele é teórico-prático, né? Você fala de uma teoria com aplicabilidade, isso é algo muito característico do CDPI, é inerente, está no DNA de vocês, né? E é algo para manter, parabéns, né, nesse sentido. Outro ponto da carreira, né? Eu me surpreendo até hoje, Poatan, quando eu vou fazer feedback com um colaborador, eu pergunto para ele, o que você quer da sua carreira? E ele fala que você me promova. Eu falo assim, mas como assim? Mas aí você está jogando para mim a sua carreira, né? E isso é uma realidade, né? As pessoas, elas ainda não tomaram as rédeas da própria carreira, né? Isso é um ponto também muito importante. E em qualquer cargo, né? Em qualquer nível que você esteja, a carreira é nossa, né? A gente tem que cuidar dela, né? E, obviamente, a empresa vai reconhecer um bom profissional. Toda empresa reconhece um bom profissional, né? E um profissional que sabe o que quer, um profissional que tem clareza e que corre atrás, né? Uma coisa bem legal que você falou aí dos treinamentos, né? Quando você pensa numa competência, porque o que a gente quer é profissionais competentes, né? Qualquer RH vai dizer que competência é um conjunto de conhecimento, habilidade e atitude, né? Um treinamento, como a gente ministra de forma geral, ele lhe dá o conhecimento, mas você precisa ter atitude para transformar aquele conhecimento numa habilidade, aí você vai desenvolver uma competência. Agora você é um profissional competente, cara. Então, assim, só um treinamento, né? A empresa tem que investir no meu treinamento. Quantas vezes a gente já não ouviu isso, né? Como gestor. Ah, mas eu não fui treinado para isso. Mas você já vê que tem uma lacuna de atitude aqui, né? Porque se você minimamente não buscou algum conhecimento, né? Diferente, o colaborador diz, cara, eu não fui treinado. Eu fiz o melhor que eu pude. Mas se eu tivesse um treinamento, eu poderia ter feito melhor ainda. Esse cara está atrás de desenvolver uma competência, né? É diferenciado. E você falando do CDPI, muito obrigado, fico feliz, porque desde o começo do projeto, hoje a gente tem mais de 200 professores, né? São 220 professores, e todos dentro do CDPI passam por mim. Quando eu te convidei, alguns anos atrás, eu pergunto para o profissional, o que você faz? Qual que é a sua área? Aí, Poatan, vamos supor, não foi o teu caso, mas porque eu já sabia, você vem dessa área de desenvolvimento, validação de limpeza, nitrosaminas, então eu sei, né, agora a 964, você é um cara dessa área de DA, que cresceu dentro dessa toxicologia, dessa nova, né, das impurezas e tal. Eu não vou pedir para você vai dar aula de microbiologia aqui. Claro. Entendeu? Mesmo que você fale, não, eu tenho conhecimento... Não, peraí. Eu sei que tem outros microbiologistas muito... né, mesmo, Poatan, eu vou dar aula aqui de você agora de regulatório pós-registro. Eu falei, não, Wanderson, vamos fazer o seguinte, irmãozinho. Então, assim, essa é uma característica que eu quero saber o seguinte, tá, o que você faz? Eu dou aula de controle de qualidade. Do quê? De controle de físico-químico, biológico, de matéria... Não, peraí. Deixa eu entender tua carreira. Aí eu falo, agora eu entendi. Agora você é convidado nosso, porque você vai... Esse aqui você faz, esse aqui não. Tem que ter profundidade. O que eu tô querendo dizer? Tem que ter profundidade naquilo. Eu tenho que ter. Porque no CDPI você falou, já que você já me deu essa deixa, cara, a pessoa tem que ter profundidade para poder capacitar o outro. Se eu não tenho conhecimento prático, como que eu ensino o outro? Sim. Só escutei falar. Não, cara, eu sei que é um cara que nasceu como estágio, que veio pra bancada, que veio trabalhar, que se formou analista júnior, pleno, separará. E hoje como gestor, entendeu? Mas você tem uma caminhada, não foi do dia para a noite, né? Então, assim, você tem um histórico dessa área, então você pode dar aula. Sim. Então, todos os professores de 200, da Anvisa e tal, tem que ter. Agora, vamos para outra questão, que a gente falou de profissionais, falou de régua, parará, mas tem uma questão aí que eu queria conversar com você também, porque nós agora, né, a gente precisa também contratar laboratórios, né? terceiros, parceiros, ter parceiros. Quando você define também essa parte para buscar um laboratório, um analítico, porque quando a gente está nessa área analítica, então a gente tem muitas questões internas, mesmo como analista, né, e depois vai crescendo, e a gente precisa buscar parceiros para isso. Como que você avalia hoje, quais as características de um parceiro?
analítico, ou de toxicologia, ou em qualquer área que você precisava, que você contratava muita gente na tua carreira, você contratou muitos laboratórios, qual que é as características que você vê importante nisso? Cara, você falou de conta. Teve um determinado momento, ao longo dos últimos 2 anos, que eu acho que eu tinha mais... eu tinha mais analistas de parceiros respondendo indiretamente para mim do que diretamente contratado pela empresa que eu fazia parte, né? Porque não adianta, né? A gente não vai conseguir crescer sozinho. E é virtualmente impossível, né? Você montar uma estrutura para atender todas as demandas de projeto que as empresas farmacêuticas têm hoje. São muitos projetos. Que bom, né? Quer dizer, são muitos medicamentos. A gente está falando de mais acesso, mais pessoas vão poder, né, ter acesso à saúde, a um medicamento de qualidade, né? Mas isso gera um desafio. Isso gera um desafio. Porque, acima de tudo, Platão, o que eu vejo hoje, que a gente busca e que a gente quer, são soluções científicas. É isso que a gente busca, soluções científicas. Porque é isso que a Anvisa está nos questionando. Cientificamente, por que você tomou essa decisão? Tecnicamente, embasa para mim. Da onde veio sua referência, né? E isso, uma decisão, né? Ela não pode cair na primeira pergunta. Então, o parceiro, ele precisa ter know-how, ele precisa ter experiência, né? Ele vai ter que ter instrumentação, né? Porque as legislações hoje, elas estão exigindo isso. Né? Elas estão ficando cada vez mais específicas. A gente antes, você ter um espectrofotômetro era suficiente. Depois você tem um HPLC era suficiente. Depois um UPLC talvez atendesse. Agora a espectrometria de massa já praticamente virou norma dentro das empresas. E a tecnologia ela vai cada vez mais agregando. Então o parque ele passa a ser muito importante, né? Só que os equipamentos, apesar da inteligência artificial estar aí, eles ainda não se operam sozinhos. Você precisa de uma equipe. Né? Eu me lembro na minha primeira auditoria, a primeira empresa que eu participei, era uma auditoria do Inmetro, e a auditora entrou na sala e olhou para mim e falou assim, você é um doutor mesmo ou você é só um apertador de botão? Né? Me explica como funciona essa fonte de ionização, porque meu laboratório era de espectrometria de massas, né? Por que você usou esse padrão interno? E ela começou a me sabatinar para ver se eu sabia das coisas, né? E eu pessoalmente achei isso legal. Né? Porque, primeira coisa, né? Se ela percebeu que eu realmente tenho conhecimento do que eu estou falando, né? Agora ela começou a ter confiança no trabalho que eu ia mostrar para ela. Ela já olhou o trabalho, então, ok, legal. Esse trabalho foi você que fez? Fui eu que fiz. Então, ela já passei confiança no trabalho que ela recebeu na mão, na validação que ela recebeu na mão, que ela pediu para olhar, né? Então, esse primeiro pacote aqui, né? Que seria o mínimo de equipe, experiência e instrumentação, a gente não tem muito como correr, né? Ele passa a ser o mínimo. Só que toda empresa farmacêutica, ela trabalha com prazo, né? E normalmente não é um prazo grande, né? Então, e no final, né? É sempre importante a gente pensar isso, né? Se alguém que vai ficar sem um medicamento lá na ponta, né? Todo atraso acaba gerando isso no final dentro de uma empresa farmacêutica. Então, você acaba tendo que ter um gerenciamento de projeto, né? Ligado a tudo isso aí, claro, né? Por aqui a coisa tenha começo, meio e fim, né? Tem um entregável no final que se materializa no medicamento que chega para a população, né? Esse pacote é o que eu acho que é o mais difícil, né? Você achar hoje um parceiro que seja uma solução, ele não pode ser um problema. Né? Porque você já chegou com um problema que você não conseguia resolver internamente. Exatamente, que você não conseguia resolver internamente, né? E esse parceiro tem que ser uma solução científica para você. Exatamente. Ele tem que ter esse conjunto, né? Ele tem que ter o gerenciamento, ele vai ter que ter estrutura, ele vai ter que ter equipe, ele vai ter que ter o conhecimento, né? Para que no final isso gere um entregável que você possa realmente mostrar lá para a Anvisa e isso se materializar com um medicamento no final, né? Um medicamento seguro, que é o que a gente quer, né? Um medicamento para você, para mim, para os meus filhos, para as nossas mães, né? Enfim, isso aqui é legal. Beleza, Vâncio. Agora vamos lá. Vamos para a reta final aqui, é o seguinte, eu acho que a pergunta que e para o futuro nosso, quais são as perspectivas para a parte regulatória, a parte profissional, o que a gente pode esperar desse crescimento, dessas oportunidades? Como que você, em geral, como que você está vendo esse futuro nosso, tanto da parte regulatória quanto da parte profissional? Cara, eu vejo, assim, especificamente puxando para o desenvolvimento analítico, né? Eu vejo o desenvolvimento como o braço analítico da qualidade. E o que a gente quer é medicamentos de mais qualidade. Então, obviamente, a gente cada vez vai cobrar mais do desenvolvimento analítico para que isso se manifeste naquele medicamento, né? Você já vê aqui, a curto prazo, né? A gente já está vendo o efeito das nitrosaminas, né? Agora, em junho de 2025, vai acabar o prazo regulatório de fase 1, onde as empresas tinham que passar, né, a limpo todo o portfólio
portfólio para entender como é que está a situação de nitrosaminas do portfólio inteiro, né? A gente já está na transitoriedade da 964, agora eu já tenho um estresse a mais que eu preciso cuidar ali no meu medicamento com alta oxidação, eu já preciso ter uma visão um pouquinho diferenciada, né? Então, de curto prazo, você já vê que a gente já vai ter alguns impactos, né? De médio prazo, né, a gente já percebe que o ICH ele está montando um guia de extraíveis e lixiviáveis, que a gente sempre considerou que as embalagens de medicamento eram seguras, né? Isso era uma premissa de qualquer projeto. A gente nunca entrou para desafiar se uma embalagem era segura. A gente sempre assumiu que ela era segura, né? Então, está vindo já o ICH de extraíveis e lixiviáveis, né, o Q3E, e a Anvisa já se comprometeu a internalizar ele assim que ele for oficializado, né? A gente sabe também que tem toda a necessidade de deformulação, né, de medicamentos. Então, isso é algo que é uma necessidade, mas que a gente ainda não sabe como fazer. Então, os centros, né, e todas as empresas ainda estão em busca de soluções científicas nesse sentido, né? E quando você olha a longo prazo, né, a gente ainda tem o Q14, né, que foi lançado e ainda não foi traduzido como guia diretamente aqui para a gente no Brasil, né? Toda a parte de biológicos, que as regulamentações estão crescendo cada vez mais, as tecnologias estão tendo que acompanhar os profissionais, os centros, as empresas, né? Então, assim, eu vejo um panorama bem bacana, sabe, Potan? De crescimento, de aprendizado, de renovação mesmo dentro do desenvolvimento analítico, no final com o objetivo né, único, né? Garantir medicamentos de mais qualidade para toda a população. É um propósito, né? Um propósito muito claro. Então, assim, olha, Vanso, cara, foi maravilhoso bater esse papo com você. Principalmente porque nós somos, né? A gente gosta do que a gente faz. A gente vê muita perspectiva, né? E esse presente desse bate-papo aqui, realmente pro nosso público, para os seguidores do CDPI Pharma, para os nossos alunos realmente. Então, aqui, gente, foi um bate-papo de quem já contratou muita gente, quem formou gente de alta performance, né? Como também eu também faço um trabalho disso daí também, porque eu acredito muito nessa parte, e principalmente, por que eu sou tão apaixonado? Porque nessa área, cara, você vale realmente o que você entrega, o que realmente, sabe? O seu valor é realmente no que você se qualifica, no que você trabalha, nas suas entregas. Não é no título só que você tem, não é porque você é doutor, PhD, é farmacêutico, químico, não interessa. Isso aí é um ponto importante, como o Vanso colocou. O que vale no final mesmo, cara, é o que você entrega e como você se relaciona e tudo aquilo vai acontecendo. Então, eu sou um apaixonado por essa área, Vanso, porque realmente o nosso valor é porque a gente, sabe, a gente tem uma recompensa de tudo isso. E no final, além de toda essa questão financeira, de oportunidade, da legislação, saúde pública, como você colocou. Perfeito. A gente tem um propósito. Um medicamento de qualidade sendo entregue para a população. Exatamente. Foi um prazer falar com você. Foi um prazer bater esse papo, trazer para os nossos, então, telespectadores aí do CDPI Pharma esse bate-papo analítico de tantas oportunidades que a gente tem e de perspectivas de um futuro que quem realmente quer uma profissão, que acredita na área farmacêutica, na indústria farmacêutica, independente se é farmacêutico, se é químico, se é tecnólogo, e que realmente tem grandes oportunidades para crescer. Tudo que a indústria farmacêutica me entregou na vida, minhas oportunidades, foi também praticamente nessa área analítica. É uma área que eu gosto demais, tantas oportunidades. Eu tenho certeza que grandes projetos ainda, eu vou ver muita gente, a gente vai apoiar muita gente a se qualificar e crescer e realizar sonhos. Com certeza. Conte conosco. Esse é o nosso objetivo. Estamos aqui sempre para somar e sermos soluções. Gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado a esse cara, esse fenômeno aqui da indústria farmacêutica, aqui do desenvolvimento analítico. Tenho certeza que vários insights aqui você vai guardar para você, e aí nós vamos se ver lá no topo. Nós vamos nos ver no topo, porque é isso que a gente merece aqui, entendeu? É trabalhar, estudar, entregar e realizar nosso sonho. Muito obrigado por tudo que você tem feito nessa área industrial farmacêutica, em inspecionar analítica, e eu tenho certeza que vai fazer muito mais ainda. Obrigado, Paté. Obrigado pela oportunidade. Foi uma satisfação muito grande poder estar aqui conversando com vocês, gente.